Bom, a nossa aula de hermenêutica, vamos continuar aqui com Tiago, capítulo 2. Estamos interpretando, passando para os irmãos assim, da maneira mais prática. Vocês viram que vocês lendo o livro, aí tem as regras, tem as normas, tem o jeito, faz isso, faz aquilo, aplica isso, aplica aquilo. O livro tem que ser bem mais técnico mesmo, né? Aí a gente está pegando o livro e estamos aplicando na prática, como que funciona. Por isso que ele está interpretando aqui Tiago, capítulo 2. Utilizando essas orientações aqui para o restante da Bíblia, eles vão conseguir interpretar bastante passagem da Bíblia. Aquela que é mais difícil mesmo, muito difícil, deixa para depois. E vai abrindo os textos mais tradicionais. A gente parou em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Todavia, essa palavra todavia leva de volta, né? Ó, vocês estão desonrando o pobre e estão fazendo o contrário que Deus fez. Deus fez o quê? Deus escolheu. Vocês estão desonrando. Aí, e os ricos? Os ricos fazem isso, aquilo outro. Todavia, vamos voltar, né? Todavia, vamos voltar. Todavia, contudo, mas, porém, são adversativas, tá bem? Quer dizer, nós vamos voltar. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Qual que é a lei real? Por que ele coloca a lei real? Vamos ver aqui na nossa tradução. Por que ele coloca a lei real? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Lei real, lei do reino, da realeza. Está vendo que está ligado com a monarquia de Deus? A lei do rei. Qual que é a lei do rei? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazer, se coloca no lugar do pobre. Se coloca no lugar dele, chegando na igreja pobre e andrajoso, se coloca no lugar dele. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí qual que é a passagem de Jesus? Aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Primeiro, tá bem? Não é também. Também vem depois, né? Primeiro, façais vós primeiro, disse Jesus. Eu quero que façam para mim, seja o primeiro a fazer. Com a mesma medida com que vocês medirdes, vos medirão a vós. Jesus interpretando a palavra de Deus para nós aqui. Todavia se cumprir, é para cumprir, tá vendo? Conforme a Escritura, a lei do reino, lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Eu estou cumprindo. E o que acontece? Eu estou fazendo o bem, ó, fazendo o bem. Eu quero fazer o bem. Cumpre a lei real. Qual que é a lei real? A lei do reino. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas, aí de novo, uma adversativa. Mas, tá vendo? Falei. Todavia. Falei. Mas, ele volta no assunto. Eita, pastor, hein? O pastor não para de falar no assunto. Mas, se fazeis acepção de pessoas, vamos aqui ver na tradução. Mas se mostram favorecimento, é a famosa panelinha, né? Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. A acepção de pessoas é pecado. E o salário do pecado, será que cabe aqui nesse texto? Sim, cabe nesse texto. Já que a linguagem está carregada de significado, né? Aí você está no dia do cajado na mão, não para trazer para perto, mas para mostrar quem é que é o pastor ou a pastora. Então vamos lá. É pecado, a acepção de pessoas é pecado.
que é a acepção de pessoas? Favorecimento. Algumas pessoas cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. São culpados, hein? Não tem conversa, ó. Cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Alguém usa redarguidos? Não. Então você não usa também, se na sua tradução, já fala logo no português, claro. São culpados de transgredir a lei. Redarguidos pela lei como transgressores. Versículo 10. Razão, tá vendo a razão? Olha o porquê, apareceu aqui, ó. Porquê, onde, quando, quem. Porque qualquer, esse qualquer de novo serve para todo mundo, é genérico, né? Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Qual que é o ponto que está tropeçando? Está no contexto, tá bem? Está no contexto. Aí vai ter um mandamento expresso, aí está escrito assim, ó, preto no branco. Qual que é o mandamento? Esse é o mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo é mandamento. É lei do reino. Se é lei do reino, se você guardou toda a lei e você tropeçou neste mandamento, aí o que aconteceu? Tornou-se culpado de todos. Não me venha com meia verdade, né? Não me venha com explicações. A igreja, ou a pessoa, ou o porteiro, ou o pastor, ou o líder, ou o professor fez distinção de pessoas, favorecimento para o seu grupo predileto. Uma vez, né, eu estava sendo escanteado, né? E eu sendo escanteado, acontece de vez em quando de ser escanteado. Aí eu notei que os favoritos chegavam mais perto, mais rápido, né? Aí eu, metaforicamente, eu peguei e escrevi. Bom, até no reino de Deus existem os amigos do rei, né? A pessoa a quem eu destinava a mensagem, entendeu, né? E me chamou a atenção. O que você quer dizer com amigos do rei? Como assim amigos do rei? O senhor entendeu, amigos do rei. Amigo do rei é aquele que você favorece. Tem os amigos do rei? Tem. Cometeu acepção de pessoas, enfraquecimento. Aí ele cometeu o pecado, que muitos cometem também, que é o de favorecimento. Aí como que corrige isso? Como que corrige isso, meu irmão? Está no texto. Só tem um jeito de corrigir isso. Está no texto. Tiago falou. Tá aí, pode ler. Está no texto. Como que corrige a acepção de pessoas na igreja? Isso, só tem um jeito. Só desse jeito. Você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Porque está escrito na escritura, tá bem? Mas por que eu sou culpado de todos? Não, o senhor está muito exagerado. Pergunte para o texto. Por que eu sou culpado de todos? Eu só cometi acepção de pessoas. Eu só tenho o grupo dos mais chegados. Eu não posso confiar em todo mundo, porque nem todo mundo é igual os meus amigos mais próximos. Eu tenho que manter uma certa proteção. Aí você já justificou. E aí você invalidou a palavra de Deus pela justificativa. Isso é uma invalidação. O texto não permite você fazer isso. Mas a questão de amizade também tem alguma acepção de pessoas? Tem. Vejo assim que tem gente que tem mais afinidade com outras, assim, com questão assim do tempo, porque já conhece há muito tempo e tal. Aí chega alguém de fora que quer entrar no grupo. Então, esse que é o problema. Aí pode acontecer isso, da pessoa ficar isolada. O senhor não colocaria, assim, o senhor não conhece, de repente eu tenho mais afinidade com o senhor há muito tempo ali, o senhor sabe a minha índole, aí chega uma pessoa de fora que o senhor não sabe. É acepção de pessoa, se eu optar? De acordo com o Tiago, entendeu? Tiago é bem claro. Ele chegou andrajoso e sujo. E você disse para ele, período probatório.
período probatório, eu não sei quem você é, porque de acordo com a perspectiva do Evangelho, você vai dar não o direito da dúvida, entendeu? Você vai dar o benefício do amor para a pessoa, não o direito da dúvida. É por isso que os fariseus via Jesus dessa forma, não está vendo? Ele assenta com os pecadores. Senta com os pecadores, as meretrizes. Eles viam diferente, eles achavam que não, tinha recepção de pessoas. Tinha que fazer acepção de pessoas, porque esse não sabe que essa mulher é uma pecadora na cidade, todo mundo conhece essa mulher aí, e vem aqui na reunião. No reino de Deus, tá bem? Você vai confiar primeiro para poder ter a decepção depois. Aí você fala, mas se for assim eu vou ser feito de bobo o tempo todo. É a Escritura. A Escritura é assim. É essa ordem do reino que a gente não entende. Então, mas a nível da igreja, mas por exemplo, da amizade que eu falo assim, por exemplo, levar para minha casa, eu não levo qualquer uma pessoa assim que não conhece. Aqui ele fala das reuniões. Isso. Das reuniões, da vida conjunta. Tá. É assim, por causa que teve um pastor que ele levou um drogado para dentro de casa e adotou esse drogado. E no final o drogado matou ele com a machadinha. Nossa, né? Então vai acontecer. Quer dizer, a gente tem que cuidar do rebanho todo, tem que ter aquele cuidado, entendeu? Receber, tratar bem, não sei o quê, mas até no reino de Deus existem os querubins. Porque assim, chegar na igreja tem que ver, você não convertida chega. Isso, pastor. Mas é você levar a pessoa, Isso. não é a seleção, Mas você tem Mas que nesse caso falar, aí- seja bem-vindo, e aquele tratamento que você dá para o seu conhecido, você dá para o desconhecido também. Nas vossas reuniões, a igreja não é uma seita, a igreja não pode ser seita. Pode falar. Não, desse pastor aí, não seria o certo é fazer igual o bom samaritano. É ir lá, cuidar e deixar lá e seguir o caminho. Não trazer aquela pessoa para sua casa. O pessoal falava com ele, né, que o rapaz era drogado e tal, ia ser uma decepção, matou ele com uma machadinha. Foi trágico, né? Então, por causa desses casos assim, você dá o braço a torcer. Eu mesmo, quando estava tomando conta de igreja, eu tinha lá um espaço, né, para colocar uma pessoa lá, mas a pessoa era drogada, espaço na igreja. E ele não conseguiu ficar 2 dias, por causa que a fissura pela droga levou ele de volta. Aí ele falou, eu vou roubar a sua igreja. Não tinha jeito. A droga era muito forte para ele. Quer dizer, a gente tem que ter todo o cuidado com todo mundo. E qual que é o cuidado? Não fazer o favorecimento da nossa panelinha e amigos e o desprezo ao pobre. O problema aqui é o desprezo ao pobre. Vamos tratar esse pobre com a mesma grandeza, o mesmo amor que a gente tem para com nossos colegas. Se nos decepcionar, se produzir maus frutos, depois que se provou que a laranja estava podre e não tem mais volta, o machado está posto à raiz das árvores. Mas ele não deu motivo nenhum. Então o nosso preconceito nos impede de receber pessoas que muitas vezes nunca fariam o mal que a gente acha que faria. E estamos falando a nível de reunião, de igreja, tá? Quando vai para o assunto mais particular, a casa, aí a Bíblia tem textos para isso também. Sede prudente como a serpente, simples como as pombas, acautelai-vos dos homens, por causa que eles vos entregarão para seres açoitados. A Bíblia tem texto para tudo. O que a gente não pode fazer é tirar o texto do seu contexto. Está dizendo isso, mas calma, nesse texto está dizendo que você tem que praticar esse amor ao próximo, como se você fosse o próximo. Olá, pastor. Oi. Só uma questão de que aconteceu aqui. Eu era jovem nessa época e nessa época eles usavam os jovens para estar trabalhando, para estar ajudando na porta, ser o porteiro. E eu me lembro uma certa ocasião que chegou uma pessoa bêbada na porta. E aí eu comecei a evangelizar ele lá na porta. Eu vi o jeito que ele estava, você vai entrar e vai dar trabalho. Sim. E eu evangelizei ele, falei assim: à noite nós temos, era o culto da tarde, à noite nós temos o culto, Jesus te ama. Vai para casa, um banho, evangelizei ele ali, inclusive um pouco de sabedoria, esse foi isso. Aí nisso um porteiro que era oficial veio e viu, não, mas tem que deixar ele entrar. Aí pegou, colocou, mas deu um trabalho, que depois eu falei assim, agora eu não vou ajudar. a nossa igreja tinha cadeiras, na minha época era cadeira. E ele começou a chutar a cadeira e fez uma arruaça na igreja lá. Aí esse porteiro foi lá no trabalho, sobrou para ele, falou assim, agora eu não ajudo. Isso aí seria recepção de pessoa da minha parte?
Porque assim, eu vi a situação dele, falei, vou colocar dentro da igreja vai dar trabalho. E foi o que aconteceu. Eu estava evangelizando ele, ele já está entendendo, né? Jesus te ama, ele quer salvar a sua vida. Vai para casa sobre um banho, descansa. À noite o senhor vem, Jesus tem uma palavra. Eu evangelizei ele lá e ele já estava convencendo. Sabe esses bebês chato? Ele já estava se convencendo. Eu falei assim, aí o irmão chegou me tirou. Não, você não pode pedir a pessoa de entrar, não. Mas foi colocado ele na igreja, mas deu um trabalho. Porque não é assim, o contexto não é esse, né? O contexto aqui já é outro. Ele chegou para o culto, não foi colocado para dentro. Esse aqui, no texto, ele chegou para o culto e o outro, né? Então chegou. Foi Então, lá dentro, né? agora coloca você aqui, né? Coloca você aqui e coloca o outro aqui, lado a lado, na mesma igreja. Então o contexto é outro. Então o irmão estava agindo assim de uma maneira coerente, né? Eu já agi assim várias vezes também. Ó, o senhor hoje não está muito bem, né? Não sei o que, se o senhor quiser, o senhor pode ficar aqui também, só não pode fazer bagunça, tudo bem? Aí a pessoa entra, tira o boné, que geralmente são de boné, prestam atenção, né? Aí quando dá aquela vontade de tomar uma pinga ou qualquer coisa, ele já sai, vai embora. Então esse pecado, a gente fala, esse pecado eu não carrego, né? Esse não. E você cumprindo esse daí, aí Deus fala, bom, esse aí eu vou dar mais uma levantada. Aí você vai avançando. Então o irmão agiu correto, mas o despreparo dos nossos irmãos atrapalha bastante. Atrapalha bastante. Tem que ter treinamento, orientação, passar pela situação, ensinar como que faz, né? Tá preparado ali com algum balde, algum pano que pode vomitar ali no meio, entendeu? E a vida vai andando. Se tiver mal cheiroso, tem que saber como se portar com a pessoa, né? A gente realmente sabe que incomoda, né? A gente incomoda. Não pode pôr para fora. Inclusive é crime, tá? É crime. A igreja, como instituição filantrópica, ela não pode fazer isso. Se ele está se comportando aqui, deixa ele, né? Não pode colocar para fora, não. Se alguém, por exemplo, denunciar, não sei o quê, dependendo da situação ali, aí tem processo. Já não podia ter um chuveiro e umas roupas assim de doação para essas pessoas? Tem que cuidar disso aí. Não é difícil, né? Não é difícil. Oferecer, né? Oferecer o serviço, não sei o que, assistência, né? Aí pronto. A gente tem um senhor que ele vai na nossa sede lá, ele vai, participa da escola dominical, ele é bem tratado e tal, mas ele é um senhor transeunte, né? É o jeito dele. Tem uns que não querem a doação, só querem mesmo ouvir a palavra. A igreja tem que ter essa orientação geral de como tratar essas pessoas, para não cometer o pecado de acepção de pessoas. A gente não sabe a história deles, né? O que eles estão desse jeito. Não sabe, né? Aí já é um milagre que tem entrado na igreja, né? É um milagre. Aí o milagre está sendo feito nele e a gente pode atrapalhar. Mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, que é nesse, tornou-se culpado de todos. Mas por que eu sou culpado de todos? Você está perguntando para o texto, né? Por que eu sou culpado de todos? Foi só um. Aí Tiago explica. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, que é o pecado de morte, né? Esse é o pecadão. Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeu adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. É por isso, ao mesmo que disse, não matarás, não cometerás adultério, honra teu pai e a tua mãe, também disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você cumpriu aqueles outros grandões e você descumpriu um dos menores mandamentos, de acordo com Jesus, né? Qualquer um de vós que descumprir um dos menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Eu tomo muito cuidado, bastante cuidado para não matar ninguém, né? Não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, adultério de jeito nenhum, e não tomo cuidado com a acepção de pessoas. Aí eu faço o quê? Eu coo mosquitos e engulo camelos. O que é o mosquito? Adultério, matar, honrar pai e mãe. O que é o camelo? Acepção de pessoas. Aí eu vou ser a pessoa que dou a orientação para todo, dizendo,
cisco no olho, cisco no olho, cisco no olho e trave no meu. Tira, hipócrita, tira, pois, a trave que está no teu olho e assim cuidarás e ajudar o teu próximo com o cisco dele. Aí você vê, se a gente quiser ser perfeito, Tiago não fala para ser perfeito, ó, no começo do capítulo 1, ele fala, ó, capítulo 1, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Contexto imediato. Vocês lembram do contexto imediato? Está dentro do texto? Quem faz isso é perfeito. Não faz acepção de pessoas, guarda a língua, que a gente estudou semana passada, né? Controla a língua. Quem controla a língua, controla o corpo inteiro. Não faz acepção de pessoas e não permite que se faça acepção de pessoas. Quer dizer, a formação de panelinhas em volta de si. Tem, mas eu não faço parte da panelinha. Tem, mas eu não faço panelinha. Pronto, já começa por aí. Aí você não fazendo por aí, você está cumprindo a lei de Deus. A lei real, a lei do reino. Versículo 12. Assim falai, ó verbo. Qual que é o verbo? Falar. Falar como? Falar assim, tá vendo? A perguntinha, a receita aqui. Qual que é o verbo? Falar. Falar como? Assim. Tem que falar assim. Assim falar e assim proceder. Aí quando você tem aqui o assim, canta comigo, assim, né? Ó, quantas vezes? 2 vezes. Você coloca no seu esboço lá, ó. Ele repetiu. Então, essa repetição não é um vício de linguagem, chamado redundância. Ela é uma figura de linguagem que é ênfase. Tá bem? Assim, falai, assim, proceder. Ou seja, combina o discurso com a prática. Do jeito que você fala, você faz. Transforma seus discursos em falar. Assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Vamos ver na tradução. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Ou seja, não vai ficar barato. Não vai ficar por isso mesmo. De acordo com a palavra de Deus, não vai ficar por isso mesmo. Aquele que fizer vai receber de volta. Tudo quanto o homem plantar, ceifará. Essas passagens são correlatas, tá? Um versículo correlacionado com o outro. Ora, tudo que o homem, não vos enganeis, tudo quanto o homem plantar, isso também ceifará. Aquele que planta na carne recolhe corrupção. É o que diz a Bíblia. Aquele que planta no Espírito, do Espírito recolhe vida eterna. Assim falai, assim procedei. Do jeito que você fala, você cumpre. Tá? Lembre-se que serão julgados pela lei que os liberta. Tem um julgamento. O que mais? Porque o juízo... Aí você pergunta para o texto. Tá, eu vou ser julgado mesmo? Né? Vou ser julgado. E aí? Como vai ser o meu juízo? Fala aí para mim. Sem misericórdia? O juízo será sem misericórdia. Para quem? Aquele que não fez misericórdia. Ué, você nunca plantou misericórdia e quer que seja misericordioso com você? Qual que é a parábola que Jesus fala da misericórdia? Parábolas são boas, hein? Vocês lembram da parábola do servo, do credor incompassivo? Parábola do credor incompassivo. Foi perdoado, mas não perdoou. Ele devia quanto? Ele devia, acho que 500 dinheiros, né? E o outro devia quanto? 50. Aí ele foi perdoado pela sua grande dívida, mas ele não perdoou a pequena dívida. Aí o rei mandou trazer o cara de volta. Escuta, servo mau, te perdoei toda aquela dívida porque
me pedistes. Não devias tu fazer com o teu companheiro como eu fiz contigo? E aí pronto, não teve misericórdia. Agora ele vai ser castigado, açoitado e não vai sair de lá até pagar o último ceitil. Aí você aplica isso a você. Já que ninguém está entendendo, só você está entendendo, a tua igreja não está entendendo, a tua liderança não está entendendo, mas você está entendendo, você aplica isso a você. Um dia, Deus nos chamará para a prestação de contas e nesse dia, irmão, irmã por irmã, ato por ato e misericórdia por misericórdia. Agiu com misericórdia? Você agiu? A quantidade de misericórdia que tem no teu coração. Você lembra que você participou daquela aula de teologia lá? Você lembra que você ministrou naquela aula de teologia da misericórdia? Cadê a sua? Estava bom no discurso, mas faltou a prática. Quando você foi posto à prova da vossa fé, quando você foi posto à prova, não teve misericórdia não. Você colocou o cara da porta para fora, colarinho para fora. Né? Foi isso que você fez. Fez acepção de pessoas, tratou com favoritismo os seus melhores, desprezou aqueles que você achava que não. E a misericórdia faz o quê? Pergunte ao texto, o que faz a misericórdia? Triunfa do juízo. Vamos ver aqui na nova versão transformadora. Não haverá misericórdia para quem não tiver mostrado misericórdia. Por que não haverá? Está apontando um juízo lá na frente. Se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Olha só que maravilha, hein, meu? Isso é uma chave, hein? Esse texto é uma chave, hein? Sabendo que um dia eu vou passar pelo julgamento, sabendo que um dia tudo vai vir às claras, qual é a chance de escapar? Misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa tradução é muito boa. Você entra ali, mas aí vamos ver com quantas pessoas você usou de misericórdia. Pessoas que estavam devendo para você, pessoas que ofenderam. Aí Jesus disse: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco, ó a palavra de Jesus, tão pouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Deixa passar, meu irmão. Pisou num pé, você tem dois. Pelo menos você ainda tem pé para alguém pisar. E por aí vai, sabe? É o chamado saco do desaforo, né? Saco furado, né? Do desaforo. Pega tudo quanto é desaforo e coloca no saco furado para cair e ficar pelo caminho, né? Mais ou menos isso. Então você vai suportando as afrontas, vai suportando os erros, vai exercendo a misericórdia, porque você vai precisar dela. Nós vamos precisar disso no dia do juízo. Você fala, mas que juízo? Nós não estamos aguardando o juízo do tribunal de Cristo? Nós estamos esperando o dia que Jesus vai trazer de volta as nossas obras. E a gente vai precisar desse negócio de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com a mesma medida com que vocês mediram, vos medirão a vós. É isso aí que a gente começa a exercitar. É um mandamento simples. É só a gente não entrar na vibe de colocar as pessoas em estado de humilhação, né? Como que crente, meu irmão, crente assim, aí é uma interpretação já mais pessoal, não tanto de Bíblia, né? Mas dentro do contexto. Crente tem que ser aquele tipo de pessoa que não consegue fazer o mal e ficar por isso mesmo. Crente tem que ficar com peso na consciência. Se você fez um negócio assim que é fora da curva, saiu dos tamancos, sabe? Não tem a ver com a sua opção de vida. Não é natural. Você não pode aceitar com naturalidade. Eu sou assim mesmo e se quiser desse jeito mesmo. Tem que dar um remorso, sabe? Tem que dar uma repensada se vai fazer assim mesmo, né? O negócio do pastor lá que
o cara cortou o carro dele na frente, né? Aí ele colocou a mão pra fora, já ia esticando o dedo, quando ele viu que era outro irmão, ele, paz do Senhor. Tem sim, né? Relevante. Vamos relevar, né? Tem outro pastor que ele recebeu uma denúncia de que o presbítero estava tomando umas pingas, né? E o presbítero ia chapado para a igreja. E o pastor não tinha como saber, aí convidou o presbítero e falou: irmão, vamos dar uma andada de charrete? Ele foi, né? Pastor de interior, aí estamos andando de charrete lá, de repente passou na frente de um boteco, aí o pastor pegou e falou: ô irmão, o que você acha? Não tem ninguém por aqui? O que você acha da gente passar uma pinga na cara? Aí o presbítero olhou, deu aquela água na boca, assim, né? Eita, o pastor também gosta. Já parou a charrete, já amarrou o cavalo. Aí o pastor, opa, 2 doses. Vai mandar 2 doses aqui. Aí o presbítero pegou, né? E... negócio bom, né? Desce queimando, né? Aí quando ele olhou, cadê o pastor? Aí ele foi atrás do pastor, o pastor estava lá na porta do bar assim, jogando a pinga na mão assim. Passando. Ô pastor, o que você está fazendo? Passando a pinga na cara. Por quê? Cadê a sua pinga? Foi assim que ele descobriu, né? Aí, tomado dessa misericórdia, o pastor falou: rapaz, você é presbítero, não vai dar, né? Não vai dar. Esse negócio de entrar bêbado na igreja, tomar todos, não vai dar para você. Né? Não vamos escandalizar a igreja nem nada, não, mas eu vou aconselhar o seu irmão também, vamos tratar o seu problema ali, para eu poder pregar a palavra de Deus com tranquilidade, tá bom? Que me contaram, mas eu não tinha acreditado. Então, agora que eu estou vendo que o irmão tem esse problema, vamos trabalhar. E assim foi, né? Recuperou o presbítero. Acredita-se que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Aí Deus vai só... Eu imagino assim, o olho de Deus vai brilhando para você, sabe? É brilhando, olha aí, como que ele é, olha como que ela é. Se fosse eu lá na terra, faria igual ele. Ah, esse aí Deus fala, pode vir aqui, pode pedir. Misericordioso do jeito que é, misericordiosa do jeito que é, não faz o mal para os outros com facilidade, porque dá ira, meus irmãos. Muita situação, a gente é tomado de ira, mas irai-vos e não pequeis. Da ira, a ira do homem, o que a gente estudou na aula passada? Não opera a justiça de Deus. Então vamos lá, controlando. Que hora que é? Deixa eu ver que hora que 9h36. Bom, vamos então só ler aqui rapidamente o restante do capítulo. Aí os irmãos já vão ficar com essa lição para vocês irem interpretando ao longo da estrada da vida, né? Meus irmãos, de novo, pronome possessivo, né? Meus irmãos, por que ele fala tantas vezes meus irmãos? E quando você está dando uma bronca nas pessoas, né, você tem que mostrar que você é irmão, né? Bronca de irmão, né? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Qual é a obra que está faltando? A misericórdia. A obra da misericórdia está faltando. A obra do amor está faltando. Assim falai e assim procedei. Que aproveita se alguém disser que tem fé, que é o nosso caso, e não tiver as obras, que também é o nosso caso. Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã, primeira vez que ele coloca o nome da irmã na história, hein? Demorou para ele falar da irmã, né? Era só irmão, homem, varão. Entrou a irmã aqui. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Igreja Evangélica Brasileira, né? Igreja Evangélica Brasileira tem bastante disso, né? Que nem a irmã falou lá, o que custa montar uma assistência social, com um chuveiro, umas roupas doadas em bom estado, não custa, né? Todos nós temos. Eu tomei conta de uma vez, Deus me deu condição de tomar conta de uma mocidade,
Aí eu falei para eles, olha, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai arrecadar alimento, roupa, vamos fazer um monte de coisa. E vamos fazer uma espécie de campeonato entre vocês. Quem conseguir mais, tá bem? A gente vai contar testemunho na igreja. E foi assim. Aí a gente fez lá uma arrecadação lá de 500 conto. Deu 500 reais. Aí esses 500 reais é para a equipe vencedora ir para qualquer lugar para comer seu churrasco. Entre eles mesmo levantaram o dinheiro. Aí ficamos 3 meses só alimento, só roupa, um monte de coisa. Um jovem visitando o outro, fazendo um movimento grande. Eles fizeram. Chegava no dia de culto de jovens, aí eu falava, equipe tal, vem aqui, equipe tal, vem aqui. Eu deixava eles fazerem o culto assim. Aí o pastor falou, mas isso não é culto de jovens da Assembleia de Deus, não. É de outro jeito. Aí eu falei, eu nem sei quanto tempo eu vou ficar por aqui, vai ser assim mesmo, né? O pessoal cantava, mas eu dava bastante oportunidade para eles contarem como que as obras estavam sendo feitas. E a mocidade teve um grande avivamento, graças a Deus. A assistência social da igreja recebeu mantimento de ponta a ponta, porque eles pediam para os irmãos mesmo. Eles pediam, ficavam esperando no dia do culto de Santa Ceia, eles pediam. E vinha aquele montão. Aí falou, pastor, o senhor contou aqui? Eu não contei ainda não, conta para mim aí. Um monte de óleo, um monte de açúcar, um monte de tudo, né? Roupa boa, é incentivo. Quer dizer, já que a gente temos um departamento de assistência social, temos, vamos mobilizar ele, colocar todo mundo para poder colaborar. Vamos ver na tradução aqui, né? Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não a demonstrarem por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento e nem roupa, em que isto ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Aí na nossa versão mais tradicional, né, diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém não vai aceitar o que a gente está falando, né? Tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Difícil de interpretar isso aí, irmãos? Não. Vamos ver na tradução. Se alguém pode argumentar, né? Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você tem fé, mas você não tem o mantimento. Você tem fé, mas você não tem a roupa. Você tem fé, mas você não preparou o chuveiro para o andarilho. A fé é morta. Né? Agora vem aqui na minha igreja. Vem aqui. Ó, escolhe aqui. Quando eu me converti, eu queria muito ter um terno, né? Que os irmãos tinham terno e eu não tinha terno. Eu tinha 65 quilos. Tem alguém aqui de 65 quilos? Bruno disse. Você tem 65 quilos? Um pouco a menos. Um pouco a menos? Ele aqui, ó. Tem quantos quilos você tem? 50 e pouco? O senhor também tem 65 quilos? 65. 65 quilos você tem? O gordo. Ah, bastante. Eu queria ter um terno, né? O Simão ia de terno, eu não tinha terno, só tinha comprado uma calça lá no Brás, lá, para começar a ir para a igreja, né? E uma camisa social, que só tinha uma camisa social, né? Então eu tinha que só ir com aquela calça e aquela camisa. Até que uma irmã da igreja, ela tinha um brechó, e aí ela, do nada, ou sentiu de Deus, né? Como diz na obra da piedade, né? Ó, passa lá no meu apartamento lá, que eu tenho um brechó lá, e você pode escolher o blazer que você quiser, o terno que você quiser. Aí eu achei meio esquisito, né? Mas fui. Cheguei lá, ela falou, tá aqui, tá aberto, pode pegar o qual você quiser. E realmente aquele terno lá era o único que eu tinha, só usava ele, né? Mas era um blazer, né? Era magro, mas ficava sobrando, né? Mas era o que eu tinha. Essa irmã tinha o brechó. E o outro pessoal, um dia Deus vai te dar condição, você vai comprar um terno, né? Então quem é que tem as obras? A irmã. É isso que o Tiago está falando. Já que você tem fé,
faz essa fé se transformar numa coisa palpável, tangível, algo material, algo que possa ser visto. Por quê? Você tem fé, eu tenho as obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora me mostra a sua fé sem obra nenhuma. Essa é a argumento de Tiago. O que mais? Versículo 19. Mas eu creio que tem um Deus só. Eu creio. Mas tu crês que há um só Deus? Parabéns. Tiago pregando. Pastor Tiago, você crê que Deus é um só? Parabéns. Ótimo. Qual que é a parte B? Se alguém tem canela, prepara, porque o homem chuta na canela, hein? Parabéns. Demônio também crê. Não prestou nada, né? Acrescentou nada. Sua fé e a fé dos demônios estão no mesmo patamar. Crê por crer, você e o demônio estão na mesma. Aí, chamar crente de demônio tá difícil, né? Tiago chamou. Chamou diretamente? Não. Mas ele chamou. Tem valor, né? Falou. Fé por fé, demônio também crê. Aí ele continua para não ficar mal, né? Ele fala, mas ó homem vão. O que é homem vão? Inútil. Na tradução. Ele fica insensato. Insensato? Aqui está vão, vazio, né? Vamos ver aqui, na tradução. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Aqui está com uma exclamação. Muito bem. Até os demônios creem nisso. E tremem de medo. Você treme? Você treme? Não. Demônio treme. Quem tem mais fé? Que Deus existe. Isso é uma figura de linguagem pesada, hein? O demônio crê mais que Deus existe do que você. Ele até treme, você não treme. Quanta insensatez, a tradução aqui. Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Tem aqui. Ou morta, né? Morta ou inútil? Qual que é mais tradução mais pesada? Inútil. Porque morta já caiu no dia a dia, né? Já fica por isso mesmo. É inútil. Aí ele vai mostrar um exemplo. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Ele pega um exemplo da vida de Abraão. É o pai da fé. Por que é o pai da fé? Porque ele tinha umas obras. Qual que é a obra? O filho no altar. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi... Você tem a fé, mas não é uma fé perfeita. Para você aperfeiçoar a sua fé, transforma ela em obras. Qual é a obra? Um sacrifício. Pronto. E cumpriu-se a escritura. Agora de novo. Aí cumpriu a escritura. Cumpriu-se a escritura. Que diz: creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça. E foi chamado o... Quer ser amigo de Deus? Obra em cima de obra, coloca a obra diante de Deus. Coloca o Isaque no altar. Ele não foi posto à prova? Venceu a prova? Foi uma tentação? Foi uma tentação. Você está percebendo aonde ele pegou a palavra tentação? Pegou lá da história de Abraão. Ele está relendo a história de Abraão. Parece que o texto... Vamos ler a Bíblia nessa noite. Ele pegou Gênesis 22. E está escrevendo a carta dele. É a impressão que a gente tem. Ele volta para Abraão. Aí se cumpre a escritura. Versículo 24. Veja. Qual é o outro verbo que ele usou antes? Ouça, né? Agora ele fala veja. Veja. Vede então que o homem é pelas e não somente. Pronto, justificado. Mostra para Deus que você tem fé. Tem um hino. Eu chamo de hino também. Esse aqui eu chamo de hino, né? Que é do Sérgio Lopes, né? Que ele fala sobre
A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem os seus segredos. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Isso é um hino, eu considero um hino, né? Assim, do Sérgio Lopes, assim, eu ouço tranquilamente, não vejo, sabe, exageros, eu vejo uma poesia muito boa, né? E a gente vai observando. Então, depois a gente pode mandar no grupo, se os irmãos quiserem, tá bom? Então, ele vai falando que a fé se manifesta quando o limite da força acabar. Coloca as obras diante de Deus, antes e essas obras vão aperfeiçoando a fé que você tem. Pode vir, você quer? És tu mesmo que está falando comigo? Sou eu mesmo. Então, se és tu mesmo, manda eu andar por sobre as águas. Vem, mostra para Deus se você tem fé. Mas estou orando fervorosamente. Aí coloca o pé na água. Faz a obra. Eu creio que eu vou conseguir esse emprego. Você crê? Manda o currículo. Faz a entrevista. Liga lá. Começa o curso. Eu creio que vou ganhar grandes almas. Panfleta. Começa a panfletar. Né? Faz isso. Vai colocando as obras diante de Deus. De igual modo, aí ele pega um exemplo de... Ele pega Abraão e pega quem? Raabe. Tem comparação? Abraão e Raabe. Quem era Raabe? Ele coloca aqui. Raabe é Ele faz questão de dizer Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando? Você faz aquela pergunta. O que aconteceu com ela? Foi justificada pelas obras. Quando? Quando recolheu os emissários e despediu-os por outro caminho. Recebeu e despediu. Não só guardou, depois mandou eles em segurança também. Pronto. A mulher, uma meretriz, a desprezada, o pobre andrajoso, colocou uma obra diante de Deus e foi justificada e entrou para ser uma das matriarcas, né, que trouxe Jesus ao mundo. Raabe está na genealogia de Jesus. Olha só que fé que essa mulher teve. E o que mais que ela fez? Só isso. Ela só escondeu os 2 espias e depois colocou-os em segurança. Uma obra só para ser justificada pela vida inteira. Eu tenho uma teoria que eu trago comigo, uma tese, de que a obra da nossa vida é uma só. É uma teoria que eu vou trazendo, sempre trabalhando nela. É o seguinte: Deus reservou para cada um de nós o dia da prova, sabe? O dia mau, o dia da tentação, o dia que a terra parou, que o sol parou. É o dia, sabe? É uma tese. E Deus vai nos preparando para aquele dia. Se você passar naquela prova, tá tudo beleza. Tudo tá feito. Aí a gente fala, quando chega, será que já chegou esse dia? Eu já passei por essa grande prova ou vou passar ainda? Sabe que é o divisor de águas, o mar vermelho? Uma hora chega. Eu acredito que quando chegar esse dia, vai ficar bem claro. Não, você já pode dormir em paz. Está aprovado. Foi isso que Deus disse para Abraão. Porque depois que ele ofereceu o Isaac, não teve mais nada. Depois que a Raabe recolheu os espias, não teve mais nada. A prova um dia só. É uma tese, tá bem? Terminamos, graças a Deus, né? Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Na tradução, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Graças a Deus, terminamos a nossa matéria de hermenêutica, né? Agora, só na próximo mês. Sexta não Vai tem, não. ter. Vai ter mesmo?